tal, né? Que fala: "Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz." Quem quer que Deus fale contigo? Então vamos cantar esse louvor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Queremos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, né? Eu pedi para o hino, que separar o hino para nós cantar, Horizão, Anderson Freire. E tem a ver com o tema que nós vamos falar sobre hoje, da palavra de Deus, no Salmo 27, versículo 1 a 8. Mas antes, vamos cantar esse louvor. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus. Falando a importância de conhecer, buscar e de permanecer na presença de Deus. Isso nos faz diferente, como é a letra do hino que nós vamos cantar. Eu, conhecendo a presença de Deus, estamos na presença de Deus, não tem como, mas sermos diferentes do que o mundo é. Batendo de frente com o nosso desejo e permanecer de pé. Amém? Vamos louvar? Preciso ser lutado, bater de frente para os teus desejos. Deixe eu refugiar comigo. Preciso bater os caminhos, evitar mais conversações, influenciar com os meus impulsos. Entrar nos limites da emoção, preciso guardar o corpo, lembrar que ele é devoção do Pai, preciso ter atitude, guardar o meu significado na perder. Eu tenho que parecer a fé, que muito ficar com pé, mas se conhecer. A verdade do lado, o tempo de consciência, lembrar de a truca por mim morreu, eu sei a vez, sim, meu direito do mundo me deu pra ver. Preciso ser o meu mulher, preciso ser o bater de frente com os meus desejos, resistir mal,
Uma hora ele dirá, preciso ser perto dos caminhos, da conversações, me policiando os meus sonhos, ultrapasso o limite da emoção, preciso guardar o mundo, preparar ele o céu, da fé, preciso ver a atitude, guardar o meu sempre na minha hoje é tempo de fortalecer a fé, corpo e vida não vou ficar de pé, mais que conhecer, preciso viver a verdade que perde de renunciar, lembrar que não vem morrer, hoje é minha vez, amanhã sou eu, vou morrer do mundo e viver. É tempo de fortalecer a fé, hoje não vou ficar de pé, mais que conhecer, preciso viver a verdade. É tempo de nascer, entrar numa cruz e morrer. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou viver. Deus, nos chamaram de seu povo. Os dias muito ficar de pé, morrer por um, viver para Deus. Uma coisa melhor do que estar na presença de Deus. Amém? Abra suas Bíblias comigo aí no Salmo número 27. Nesse texto aí nós vamos falar sobre a importância, como o salmista está falando conosco aí, a importância de conhecer, de buscar, mas também de permanecer na presença de Deus. Salmo 27 diz assim a palavra de Deus para nós. A minha versão aqui é a Ara. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se chorar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor, para meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele ocultará no seu quarto dele. No encontro do seu tabernáculo me acolherá. Levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde. Versículo 8, vamos ler todos juntos? Ao meu coração recorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Mais uma vez, versículo 8. Ao meu coração que ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a sua presença. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tudo que você já tem feito neste lugar, pelos louvores, as orações entoadas aqui, Senhor, queremos te glorificar. Queremos continuar clamando a Ti, Pai, dai-nos discernimento espiritual, dai-nos a direção, a sensibilidade
a voz do teu Espírito Santo. E essa voz produz em nós uma mudança, transformação, crescimento, para permanecermos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. O Luiz Henrique já começou o culto, né? Na hora do ofertório, e falou assim, permanecendo na presença, e ele continuou. E a gente precisa fazer isso na nossa vida, permanecer na presença. E você e eu temos uma história de vida, né? Eu tenho minha história, alguns já conhecem, outros não, o Dom levou para lá, né? Antes de me converter, eu era pagodeiro. Alguns conhecem essa história, né? E como era a vida de um pagodeiro sem a presença? Como é a vida de uma pessoa sem a presença? Ontem nós tivemos ali no casamento, a Solange estava lá. Que alegria, né? Que presença de Deus naquele casamento. Podemos ver ali o testemunho, os vídeos daqueles irmãos ali, o Diego e a Regina, que estavam casando. E que história de vida, irmãos. Da onde Deus os tirou? Porque quando eles não estavam na presença, só a misericórdia na vida deles. Questões com drogas, vivendo na rua, né? E uma das frases que alguém colocou lá, acho que foi o pastor Elis, quando deu o testemunho desse casamento, ele falou assim, do lixo ao luxo. E é isso que a presença de Deus faz na nossa vida. Nos tira das trevas e nos traz para a sua luz. Se você não tinha nenhum motivo para gratidão nesta manhã, esse deve ser o seu maior motivo de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou, me tirou das trevas e me trouxe para a tua luz. E quanta alegria foi naquele casamento ontem. Podemos ver hoje um casal que tinha tudo, podia ter destruído aquelas vidas. Drogas, prisões, lixões. E hoje estão na presença de Deus, organizando a sua vida, casando-se, colocando a coisa em ordem, porque assim Deus quer na nossa vida. Quando nós estamos na presença, Ele vai colocando a nossa vida em ordem. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, como eu falei com os irmãos, hoje o nosso tema é a presença de Deus. E no Salmo 27 nós podemos ver o salmista falar dessa presença. Porque sem a presença, o que acontece, irmão? Você conhece alguém que já esteve na presença e hoje está fora da presença? Abisme-se. Mas eu já vi gente que saiu da presença, dizia estar na presença, e depois consegue se envolver com o espiritismo, com uma bombaria. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. E são coisas tão opostas. Você vê gente que estava na presença e de repente deu uma escorregada e tudo, depois volta. Ser humano tem seus altos e baixos. Nós não somos super-homens. Nós temos dificuldades. Mas uma coisa é você ter uma dificuldade, uma queda. Outra coisa é você estar na presença e daqui a pouco estar no avesso dessa presença. Porque sem a presença, o que acontece? Pensa aí, alguém que está sem a presença. O que você vê pelo mundo aí, as pessoas sem a presença? Se você olhar ali para frente, ali, ó, sem a presença, o que tem ali? De vida. Nas mãos de quem que eles estão sem a presença? Nas mãos do inimigo. Sem a presença, o eu reina. Se nós não deixarmos a presença de Deus reinar em nós, quem vai reinar? Nosso eu, nosso ego, a nossa vontade. A falta da presença leva a pessoa a seguir espiritual. Sem a presença, a pessoa caminha em terra. O desejo da carne só é vencido se nós ficarmos na presença. E sem a presença, a carne vai reinar. Sem a presença que dirige a nossa vida não é a vontade de Deus. Sem a presença que dirige a nossa vida são os desejos mudando. Mas nós cantamos aqui. Eu preciso ser o oposto do que o mundo é. E que vai fazer ser o oposto do que o mundo é viver nessa presença. Amém, querido? Voltando ao texto aí, nós lemos no Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Conhecer quem é o Senhor muda a nossa história de vida. Eu preciso estar na presença, lá precisa de quem?
Eu tenho que conhecer quem é. Estou na presença. E o salmista nos dá essa direção, esse exemplo. Ele estava numa diversidade, numa luta, mas ele lembrava de quem é o Senhor. E quando nós tivermos uma luta, uma universidade, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz a palavra de Deus, né? E ele traz isso à memória. Eu falo assim: quem é o Senhor? Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Quando a gente lembra disso, que Ele está conosco, que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, esta presença nos enche e a gente tem mais força para caminhar. O auge da presença foi a vinda do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, fala que Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o Maná. Jesus é o Deus conosco. Quando os discípulos estavam lá sendo questionados, e o próprio Jesus os questionou, que muita gente tinha dúvida de quem era Jesus, em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta: o que dizem os filhos dos homens que eu sou? E Simão Pedro vai e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele conhecia quem era o Senhor. E isso faz a diferença na nossa vida, para nós permanecermos na presença dele. Não é um Deus que nos desampara. Não é um Deus qualquer. Em Hebreus capítulo 4 fala que nós temos um sumo sacerdote, que assim como nós sabe que é padecer e se compadece de nós. Ele conhece a minha estrutura, a sua estrutura. Como diz o hino lá da Medianinha, que gosta de cantar, pegar falando de hino, faz tão seu, né? Mas, como diz o hino lá da Medianinha, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Tomou todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o barco que é o seu andar. Quem mandou olhar a rede? Deus mandou olhar a rede, Deus mandou esse texto aqui falando você e eu para permanecer na presença, lembrar, saber, conhecer quem é o nosso Deus. Você conhece quem é o seu Deus? Se perguntarem para você quem é Jesus, às vezes você tem essa oportunidade rica, né? Você está doido para falar de Jesus para alguém e alguém chega do seu lado assim, do nada, assim, super top, pergunta assim: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Aí você vai poder falar assim: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se você quiser usar o texto do salmista, vai falar: Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Estamos indo a Ele e eu não tenho medo. Você tem essa convicção na tua vida, irmão? Nós precisamos ter essa convicção na nossa vida, de saber quem é o Deus a quem nós servimos. Porque quando nós sabemos quem Ele é, nós vamos passando, como diz o outro hino, né? Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Quando Jesus vai se apresentar no Evangelho de João, né? O Evangelho de João apresenta Jesus na sua deidade. Deidade é dizer, Ele é Deus. E uma grande expressão que tinha no Antigo Testamento, quando Moisés é chamado por Deus para ir conduzir o povo, e Moisés pergunta a Deus: Senhor, quando for lá para falar com eles, quem eu vou dizer que me enviou? Deus manda Moisés dizer assim: diga que o eu sou te enviou. O eu sou é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, é o Deus autossuficiente. E é esse Deus que nós seremos, o único Deus, o eu sou. E Jesus, no Evangelho de João, 7 vezes ele fala eu sou. Em João 6,35 ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Eu sou a luz do mundo. É esse Jesus que nós servimos. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas, vai estar na presença do meu Senhor. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas.
Quem entra por mim vai entrar, vai encontrar pastagem. Ele é a porta segura, por onde nós podemos passar, é o Senhor Jesus na nossa vida. Então ele é pão, é luz, é porta. E no capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida da sua ovelha. Quer mais um? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que pereça, desse modo, ele vai viver. Nós vamos viver um dia eternamente com ele na glória. Ele é a ressurreição e a vida. Outro eu sou que é muito conhecido, um dos textos bíblicos mais conhecidos que tem, que é de João 14,6, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus se apresentando no capítulo 15 desse mesmo Evangelho de João, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse vai dar muito fruto. Então, quando nos perguntarem quem é Jesus, quando nos perguntarem quem é Jesus, nós temos muitas respostas para dar. Ele é o eu sou. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta da sua filha, o bom pastor, a ressurreição. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele é a videira onde eu dou ligado. Você tem que estar ligado também. Nós temos que estar ligados, conectados nele. Algumas pessoas tentam nos afastar dele, mas quando nós nos ligamos a ele, nós vamos vencendo e vencendo e vencendo. Não é vencendo em termos de eu vou ficar rico, é vencendo a nossa vida aqui nesse mundo que é passageiro. O Tiago fala que a nossa vida aqui é como um sopro, que por um tempo existe, daqui a pouco não existe mais. Mas enquanto estamos aqui, vamos estar na presença dele. Muitos não querem conhecer essa presença, querem ficar longe da presença. Sabe por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Você pode conhecer alguém, de repente, você fala, caramba, já falei tanto de Jesus dessa pessoa e ela não vem para a presença. Ela não quer o Senhor. E a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu deixo isso aí. Continua o 17 para mim, irmão. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que alguns ainda ficam ligados ao mundo, aos desejos da carne? Porque quando vem a luz, as trevas têm que sair. E alguns preferem. Eu sei que eu vou para o inferno. Alguns já podem te responder isso. Não, eu sei que eu vou para o inferno sem Jesus, mas eu não quero largar meu estilo de vida. Só a graça e a misericórdia. Ontem, conversando com o pastor Edson no final do casamento, e algumas vezes eu conversei com ele sobre a questão do desafio jovem, né? Que passam por lá tantos homens que ora estão na presença, daqui a pouco sai da presença, é uma luta contra as drogas que eles passam. E ele falou comigo o seguinte, uma vez conversando, né? Deus falou comigo que eu não posso desistir. Mesmo que eu tenha decepções com essas pessoas que passam por aqui e daqui a pouco não querem mais. Preferem a droga, preferem a treva. E Deus falou com ele que ele está procurando pérolas. Aí ontem, no final do casamento, eu falei, ei, pastor, achou uma pérola? Porque a pessoa que casou ontem e está acertando a sua vida, passou pelo desafio jovem. Entrou, ficou bem, saiu, depois voltou de novo lá, voltou para as drogas, foi altos e baixos até permanecer na presença de Deus.
Deus procura pelo. E tu não sabe quem é que vai aceitar. Caiu um negocinho aqui do microfone. Obrigado, Luiz Júnior. A gente não sabe quem vai permanecer na presença, mas uma resposta tem quando alguém. Você falou da importância de estar com Jesus e alguém não quer, não fique triste. Não desista. Continue falando. Continue pregando. Talvez ainda a cegueira é tão grande que ele prefere, como disse o texto nós mesmos, estar nas trevas, não vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Como você não sabe quem vai vir para a luz e quem não vai, eu também não sei, a gente continua falando, pregando sobre o testemunho do Senhor, e Ele é que vai fazer obra. Amém? Então, eles eram mais alheios que a luz. Conheceram meus pais, sentir protegido. Está escrito no texto aí, que nós lemos, de novo, no Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Conhecê-lo nos faz sentir protegidos. Quando a gente busca o Senhor, a gente se sente protegido. A gente lembra do Salmo 91, não só aquele que fica aberto lá, mas a gente lembra dele no nosso coração, de dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Isso que o salmista está nos fazendo lembrar aqui. Além dele ser luz e salvação, ele que é fortaleza na nossa vida. Não significa que não venham adversidades. Porque às vezes está mais interessado em nos moldar do que em mudar as circunstâncias da nossa vida. Eu vi a live do pastor Anselmo pregando lá em Vicente de Carvalho, e ele estava falando das diversas situações de saúde pela qual ele já passou, e os irmãos queriam conhecer esse testemunho dele. E ele continua na presença. Na presença. Deus não mudou a circunstância. É aquela questão que a gente usa num chavão evangélico, mas precisa trazer para a nossa vida. Às vezes Deus não nos livra da porta, como foi na vida de Daniel, mas Deus nos livra na copa, na situação. Ele está mais interessado, às vezes, em nos moldar com as situações para nos fazer confiar cada vez mais nele, entender que sem ele, sem a presença dele, nós estamos perdidos. E ele vai agindo na nossa vida, no nosso coração, e essa presença de Deus vai nos moldando de dentro para fora. É uma obra interior do Espírito Santo que vai fazendo em nós. Sabe aquela voz do motor que fala com você? Quando você quer tomar uma atitude que desagrada a Deus, tem uma voz interior que fala com você. Tem ou não tem? É só comigo que acontece isso? Tem uma voz interior, fala com você. Quando você está sensível a Ele, Ele fala. E você vai buscar agradá-lo, permanecer na tua presença. Me dá. Essa situação ainda não mudou, mas Deus é o meu refúgio, é minha fortaleza, Ele é socorro bem se sente na hora da angústia. É esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nós queremos estar na presença. Amém? Então, conhecê-lo nos faz sentir protegidos. Então, o primeiro tópico nós falamos sobre a importância de conhecer. E no segundo, que eu falo da importância de buscar. Buscar Ele deve ser a nossa prioridade. Qual a nossa prioridade? Buscar o Senhor. No texto que nós lemos aí, no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é prioridade. Buscar ao Senhor deve ser prioridade. Eu já tenho a presença dele, já conheço quem ele é, agora eu quero buscar. E a líder fala, como é que eu busco? Como é que eu faço isso? Tem vários textos que vão falando isso para nós. Buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscar de todo o vosso
coração. Jesus, quando estava ensinando ali a oração do Pai Nosso, em Mateus 6,6, ele fala assim, ó, fecha a porta do seu quarto, ora ao seu Pai que vê em secreto. Isso é buscar a presença de Deus. Não é só saber a presença, tá bom, não tem que buscar. Buscar cada vez mais conhecimento com Ele, intimidade com Ele. No tema do mês da nossa igreja são os sinais e prodígios, dons do Espírito Santo. Devem se manifestar na nossa vida, sim, mas mais importantes até do que os sinais é a presença do Senhor em nossa vida. Nós temos que buscar. É ela que vai me fortalecer e vai te fortalecer, né? E ele fala aqui no Salmo 300, uma outra pessoa, Senhor, gostaria que eu possa adorar ao Senhor todos os dias da minha vida. E para com o propósito, com o objetivo. Qual é o objetivo de estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida? Cumprir a rotina? Porque é domingo de manhã, tem que vir? Não, o objetivo é para estar mais intimidade com Ele. Ele diz aqui no Salmo, olha, para contemplar a beleza do Senhor. Nós buscamos essa presença para contemplar a beleza do nosso Deus. Senhor, quando nós cantamos aqui, Pai, venho dizer que Tu és o meu lugar seguro, motivo da minha canção. Quando você fala, Abba, Pai, Paizinho querido, você está contemplando a formosura do Senhor. Além de para contemplar, ele fala assim, para meditar no seu tempo. Nós mesmo buscamos essa presença, e aqui na casa de Deus, ou no nosso devocional em casa, para aprender, para meditar. Você está aqui para meditar, para aprender, para refletir. E além de meditar, é só meditar em aquilo, foi dito uma palavra, e depois eu tenho que fazer na minha vida. Praticar. É a tese daquele que permanece de pé, que diz o Senhor Jesus, né? Em Lucas, capítulo 6, ele e repete também em Mateus, capítulo 7, depois que Jesus dá o sermão do monte, são vários ensinamentos no sermão do monte, é capítulo 5, capítulo 6, e vem o capítulo 7, ele fala assim, aquele, pois, vem a mim, é a tríade de quem vai ficar de pé. Vira Jesus, ouve as minhas palavras e as pratique. 3 passos. Vir a Jesus, ouvir a palavra do Senhor e a praticar. Ele fala, a esse eu vou compará-lo ao homem prudente, sensato, que edificou a casa sobre a rocha. Então, para isso o salmista está vindo, dizendo que nós temos que vir na cara do Senhor todos os dias como prioridade. Para contemplar, para meditar, para aprender, para colocar em prática na nossa vida. E é o que vai fazer diferença. Muita gente sai muito de vida. Não basta saber. O que vai fazer diferença na nossa vida e vai aumentar essa presença intensa de Deus na nossa vida, não é quanto sabemos. Saber que é importante. O próprio Jesus falou, errais por não conhecer as escrituras. Quem não busca saber, acaba errando. Mas buscar saber só por saber não vai transformar. E transforma a vida e aumenta a presença desse Deus na nossa vida é o quanto nós praticamos da sua palavra. Você tem praticado da palavra de Deus? Amém? Todos os dias, cada culto que você tem, cada devocional que você lê, não é só para aumentar o seu conhecimento. É para aumentar a vida e a sua intimidade com o Deus que nós servimos. Então, nós buscamos buscar viver a presença ser uma prioridade. As nossas adversidades não podem cuidar a nossa vida com Deus. No Salmo 27, que nós temos no versículo 5, fala assim, porém no dia da adversidade, versículo 5, ele me ocultará no seu pavilhão, no reponcho do seu tabernáculo me acolherá. As adversidades vêm na vida de todo mundo. Assim como veio na vida de Jó, mas ele pôde dizer assim, eu sei do meu Redentor e por fim se levantará. Assim como diz a música do irmão Lázaro, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
O meu caminho é do mestre. Mas ele fala assim, as ondas grandes vêm tentando me afastar para longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. No dia da necessidade do sim, ele me ocultará. Quando a nossa cuidade da lei, entendeu? Nós entendemos que ele nos guarda. Ele continua dizendo agora no versículo 6, agora será voltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei. O que é sacrifício de júbilo? Sacrifício de júbilo é expressar esse não era mesmo em momentos difíceis, através do louvor e da adoração. É isso que só. A minha voz, quando eu clamo. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Deus ouve a nossa voz. Às vezes ele fica em silêncio, não traz a resposta logo. Às vezes ele até responde, espere mais um pouquinho, aí eu lembro de outro louvor, tá vendo? Vendo você? Não é, né? Espera. Conhece? Esse é antigo. Talvez não conheça. Eu conheço. Fala assim, ó. Espere só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espere só mais um pouquinho. Ouve, Senhor, a minha voz e eu clamo. Clama, Senhor. Busque essa presença. Não desista diante das adversidades. Ele vai, na hora dele, no tempo dele, responder, né? De novo, outro louvor, viu? Só porque o senhor está aqui. Né? Fala, quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Continua clamando, continua buscando. E o salmista está falando isso. Ouve, Senhor, a minha porta, quando eu clamo, e compadece-te de mim. Oferecer sacrifício de júbilo não é fácil, é um desafio. A nossa carne não quer oferecer sacrifício de júbilo, permanecer na presença. Não quer. É um desafio para nós. Mas nós somos desafiados. O apóstolo Paulo, quando vai falar no texto de Romanos, capítulo 12, ele fala de nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional. E não nos conformarmos com esse mundo. Foi o que nós cantamos aqui no louvor do Anderson Tate, comisão, e não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Assim nós vamos experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós falamos da importância de conhecer quem é o Senhor. Falamos também da importância de buscar ao Senhor. E eu quero falar agora da importância de permanecer na presença até que ele volte da noite. É bom estar na presença, sentir a presença. É bom viver com Deus, mas nós sabemos que esse tempo vai passar.
Ou é quando ele voltar para buscar a igreja, aí vai ser no, como dizem alguns gostam de brincar, vai ser numa pacapa, ou quando ele voltar para te buscar, que vai ser no vanejo. Todos nós um dia vamos estar na glória com o Senhor. Mas enquanto não vamos vir para a glória, até que ele volte para buscar, vamos permanecer nessa presença. Sempre buscar viver na presença. É ter a presença em nós, moldando a nossa maneira de viver. É buscando ao Pai, e ver e fala o que está em secreto. E o Salmo 27, que nós lemos, versículo 8, fala assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando isso? Todo dia. Constância. O problema de muitos cristãos, às vezes, é a falta de constância. Buscarei está em que tempo de verbo? Buscarei, louvarei, cantarei, né? Está num tempo o quê? Futuro. Então hoje eu acordo e já vou falar com Deus. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E foi para hoje essa presença, essa vida com Deus. E amanhã, quando eu acordar, o que eu vou dizer? Você vai mudar, irmão? Senhor, eis-me aqui. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É o nosso compromisso diário. E precisa ter constância. Jesus fala em João 15, 5, que ele é... Bota para a gente aí, irmão, João 15, do 1 ao 5, que nós devemos permanecer ligados nele, que é a videira verdadeira. Permanecer na presença. Diz assim o texto, João 15, de 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Você está dando fruto, irmão? Mas de vez em quando Deus vai limpar. Tem coisa que Deus precisa limpar. Você sabe, eu também sei. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus limpar. Deixa Deus moldar para você permanecer nessa presença, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Agora o texto que nós está dentro do nosso tema, que Jesus fala assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora o versículo 5. Eu sou, eu sou aí de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. De novo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Permaneça na presença. Busque essa presença. Quando? Todo dia. Constância. Intimidade com Deus. Deixando Deus nos moldar, nos lapidar. Todo dia. E qual o benefício dessa presença? A presença de Deus muda nosso estilo de vida aqui hoje e muda a nossa eternidade. Esse é o benefício da presença. Nos faz mais parecido com Jesus. Fazemos a diferença no lugar onde estamos. Quem tem a presença é diferente. Onde você está, se a treva chegou à luz, vai fazer a diferença. Vai falar diferente, vai agir diferente, vai reagir diferente. No meio dos seus familiares, eles vão notar. Há uma presença diferente na vida desse meu irmão, desse meu primo, desse meu tio, desse meu amigo. Essa presença diferente faz a diferença na vida dele e nos faz diferente ao que estiver. Ele está conosco, foi a promessa dele. Mateus 28, 20. Eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. A nossa presença, a presença de Deus na nossa vida
é para nos levar a esse estágio de estarmos com Ele todos os dias na presença, e Ele está conosco todos os dias na presença, até quando? Até a consumação dos tempos. Ele vai voltar para nos buscar. Você quer permanecer na presença? Eu acho que um dos nossos objetivos hoje, nessa manhã, é buscarmos a presença. Eu falei aí, concluindo, irmãos, o salmista vai falar para nós: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temer? Ele conhecia quem era o Senhor. Ele buscava, às vezes, com obscuridade, no 5:4, ardente, uma coisa dessa ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Então, conhecer, buscar, e na conclusão nós temos permanecer buscando, permanecer na presença. No versículo 8 disse: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. E a resposta nossa para Deus é: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Há um hino da Midian Limba que fala assim: filho, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me busca, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas sondei seu coração e me desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar. E revelar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Agora a frase: enquanto eu possuo a prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja para o que for. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido pelo livramento. Sou teu ser Deus. Se te fechares uma porta, outra para você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só vamos entrar no som da sua vida, só o dedo da sua história. Ninguém irá sentar a mesa, enquanto com glória eu não te honrar. Buscar a presença de Deus precisa ser a nossa prioridade. Quer ser a sua prioridade? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por essa presença. Não só hoje, mas todos os dias na nossa vida, estarmos nessa presença. Presença que nós buscamos, conhecemos, buscamos e permanecemos. Presença que nos molda daqui para dentro. Não era só a presença que nos faz ter um arrepio, uma alegria. A presença que muda a gente, que faz a gente ser um irmão melhor, um amigo melhor, um esposo melhor, um primo melhor, né? Uma pessoa melhor. É a presença de Deus que faz isso na nossa vida. Quem quer mais essa presença pode orar comigo? Amém? Feche seus olhos, então vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e o Senhor tem feito através das nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas limitações, as nossas falhas. Às vezes, no meio da adversidade, Pai, nós temos o desejo de desistir, mas queremos te agradecer porque o Senhor nos segura na mão. Quando a gente está no meio da tempestade, o Senhor que nos levanta, o Senhor que nos ergue. E nós queremos permanecer na tua presença, te buscar cada dia mais na nossa vida. Ó Deus, só contigo é que nós somos mais do que vencedores. Sem a tua presença, Deus, o nosso eu quer reinar. Sem a tua presença, Deus, na nossa vida vai andar em trevas. Mas contigo, na tua presença, nós somos mais do que vencedores da tua palavra. Ó Deus, perdoa as nossas limitações, as nossas falhas. Ouve, Senhor, como diz o salmista,
ouve, Senhor, nossa voz quando clamo, Senhor. Ó Deus, que nossos irmãos aqui, Pai, nós, como servos do Senhor, permaneçamos na Tua presença, independente das circunstâncias, Pai. Como diz o texto de Habacuque, ainda que a mineira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor Anselmo, vai com a palavra.